Voltando. A internet deu uma falha, não foi? Deu uma caída. Boa noite. Vamos começando novamente. A internet caiu, né? Por algum motivo, eu não sei se foi. Vamos recomeçar, né? Vocês. Foi Daniel. Vocês entenderam essa mensagem inicial de Emmanuel como nosso pensamento, como um cartão de visita? Então, Emmanuel, só voltando, né? Então, Emmanuel diz assim, né? Medita assim na função das palavras que despedes, né? Então, é algo que nós precisamos refletir sobre as nossas palavras, né? As palavras que estão, às vezes, nós emitimos. Será que essas palavras são nossas mesmas? Bem-vindo todos, né? Então, ter cuidado, que às vezes são palavras que nós emitimos, mas não são pensamentos nossos, tá certo? Não são pensamentos nossos. Então, reflitamos sobre isso, né? Então, às vezes, quando queira uma palavra que não seja de bom tom para a gente, né? Que não seja, que não traga crescimento espiritual, que fere algo, não é? Que não é da sua ética, é necessário refletir um pouquinho, tá certo? Então, pense, porque os espíritos eles vão agir dentro desse aspecto, tá certo? Então, primeira coisa que nós temos de fazer é cuidar do nosso pensamento, tá certo? Então, cuidemos do nosso pensamento. A frase de Emmanuel é espetacular. O nosso pensamento é o nosso cartão de visita. Cada vez que dizes algo, reflete ao teu modo, alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer em tua boca. A língua, de certa forma, é um alto-falando. Repara a ondas que sintonizas. Então, Emmanuel nos alerta para isso. A nossa mente, né? A nossa mente, ela ela vai atraindo o espírito que está ao seu lado. Então, tenhamos cuidado, não é? Toda vez que algo que não seja bom surja na sua mente, reflita antes de que seja executado, tá certo? Então é algo que nós precisamos ver. Então Emmanuel nos ensina que devemos ter cuidado com o nosso pensamento, pois ele é o nosso cartão de visita. E temos cuidado com as nossas ondas mentais, porque nós podemos estar sintonizando com espíritos que não sejam ainda em grande evolução. Nós vamos agora abordar algumas questões do Livro dos Espíritos, né? Sobre a influência dos espíritos em nosso pensamento. Jesus está vendo, né?
Eu eu estava escutando hoje o Papa, né? Ele diz, né? Jesus veio para nos perdoar, não para nos condenar, né? Então Jesus, eles vê e nos entende, né? Então, os espíritos veem tudo o que nós fazemos, perguntou Allan Kardec. Os benfeitores espirituais podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se preocupando das que lhes são indiferentes. Então, os espíritos, os bons espíritos, o anjo protetor, né, o seu amigo espiritual, né, o seu anjo da guarda, ele vai observar as coisas que são importantes na sua vida, né? O seu anjo da guarda, o seu guia espiritual, ele respeita a sua individualidade, né? Ele sabe que as questões íntimas para todos. Então, os benfeitores espirituais respeitam os nossos momentos mais íntimos, as nossas fragilidades, mas os espíritos inferiores não. Eles se aproveitam, né, da nossa situação, né, das nossas falhas, das nossas dúvidas. Vocês lembram do filme Ghost? Né? O filme Ghost tem muitas cenas que os espíritos influenciavam. Lembra de Patrick Swayze, né, próximo à esposa dele, né, ele sugerindo para ela, vocês lembram, né, do amor, né? Vocês lembram, né, do filme de Ghost. Então ali é uma síntese, não é, de que os espíritos podem influir em nossos pensamentos, né? Então a gente vai buscar esse ponto, né, de buscar a nossa evolução, né? Então, na medida que nós pensamos e agimos, muitos espíritos veem os benfeitores espirituais, os anjos da guarda, eles, né, respeitam, mas os outros espíritos não, tá certo? Então é necessário a gente, eu digo assim, não é se policiar, é se observar, né? Observe como são. É verdade que o dia tem 24 horas, é difícil estar a mente, por isso que Jesus ensina, né? Jesus ensina, vigiai e orai, né, para não cair nas tentações, porque nós vigiamos, né, mas e muitas vezes nós caímos. Sim, nós caímos, fazemos muitos equívocos, mas é necessário ter compreensão conosco, né? Falimos, por isso que quando nós caímos, nós temos de voltar à tentação, né? Superar a tentação nas orações, no Evangelho, não é? Então todos nós, não há pessoa no mundo que seja eternamente luz, não é? Não há pessoa no mundo que brilhe constantemente. Nós variamos sim, o nosso humor, variamos tudo. Então se compreenda. Então no momento que você apresentar variações de sua personalidade, né, pensar que tem algum espírito que pode estar trazendo influência para você, tá certo? Então, mudar o nosso padrão vibratório. Mas eu volto a repetir, é uma coisa com suavidade, né? Não se culpe por pensar, né, algo ainda que não seja tão evangelizado, né? Compreender, né? Compreender que às vezes nós baixamos a frequência. Nós caímos, né? Mas não significa que ficaremos eternamente lá embaixo. Entenda as suas quedas, entenda as suas falhas, né? Você pode recomeçar sempre, né? Um erro não vai caracterizar a vida de ninguém, né? Não é porque a pessoa errou uma vez
que aquele erro signifique que a pessoa seja eternamente assim, né? Então, nós podemos ser influenciados pelos espíritos? Sim, nós podemos ser influenciados pelos espíritos, tanto pelos benfeitores espirituais, como os espíritos ainda em evolução. Estão compreendendo? Tem alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a influência dos espíritos em nosso pensamento? Então, os espíritos podem influenciar nas nossas atitudes, né? Então, recordando o que ensinou Emmanuel, o nosso pensamento é o nosso cartão de visita. Tá certo? Então, entenda, eu gosto de salientar bem isso. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós, né? A nossa mente não é eternamente assertiva. Toda vez nós estamos prontos para fazer o nosso melhor. Não, nós falhamos, né? É entender isso, que nós falhamos também. E ser compreensível com você. Sim, a influência do... exatamente, Charliane, nós vamos começar a falar exatamente daqui a pouco, tá, Charliane? Então, o espírito, ele vai influenciar de acordo com nossa moralidade e nosso estado mental, né? Então, toda vez que você sentir o seu estado mental alterado e a sua condição moral alterada, é necessário refletir sobre isso, né? Mas eu só posso saber se o espírito está influenciando os meus pensamentos se eu conhecer como eu penso. Então, a base sempre será, né, o meu autodescobrimento. Será que eu sei como eu penso? Será que eu sei como eu reajo perante tal atitude, né? Às vezes as pessoas têm atitudes, né, que ela mesma desconhece, mas ela tem, né? Às vezes nós ficamos surpresos com a atitude de certas pessoas, mas é assim, é necessário se conhecer, né? Olha, Charliane, né? Vamos começar a responder a sua questão. A questão 460, né? Além dos pensamentos que nos são os próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre os mesmos assuntos, e frequentemente são bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que nos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, nós somos espíritos, nós também pensamos, nós temos as nossas histórias, nós temos os nossos conflitos, nós temos a nossa educação, um processo educativo que muitas vezes é castrador, muitas vezes é punitivo, não reabilita. Então, dentro de nós, e tem muitos conflitos, que esses conflitos vão surgindo. Então, os psicólogos, né, eles estão sempre prontos a os auxiliar. Então, nós também precisamos nos ajudarmos também. Então, nós somos, a questão é muito clara. Então, há muitos pensamentos que somos nossos. Vossa alma é o espírito que pensa. Então, nós trazemos muitos conflitos dessa existência na nossa educação, na infância, na nossa educação na adolescência. Então, muitas coisas são abordadas por isso, né? Quantos conflitos se tem, né? Quantos conflitos se tem, né? Perante isso, perante a nossa vida, né? Pessoas que foram abusadas sexualmente, que sofreram assédio moral, que tiveram uma infância de muita dificuldade, né? Natural que ela tenha as ideias contraditórias dentro de você.
Ainda mais tem ainda os fatos das outras reencarnações, que os espíritos, né, que nós trazemos de outras reencarnações, conflitos que são terríveis, né, que vivemos, às vezes, experiências reencarnatórias extremamente difíceis. Então, esses conflitos vêm para dentro de nós, tá certo? Então, Charliane, então o primeiro ponto é saber que muitos pensamentos são nossos. Então, é como o benfeitor espiritual responde: porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, há essas ideias, os seus conflitos, as suas confecções, o seu padrão mental. Então, é fundamental que nós saibamos, que nós podemos identificar, né, como é que eu penso, né? Eu tenho um padrão de pensamento, eu sou ligado ao Evangelho. Então, por exemplo, né, eu não bebo, eu não fumo. Um espírito chega e diz assim: vamos beber, vamos fumar, né? É algo que é contra a minha condição, né? Então é necessário a gente observar isso, né? Todos estão escutando? Tá certo? Então os espíritos podem ser assim. Então o espírito vai influenciar. Agora, por exemplo, né, se um espírito sugerir algo para mim, né, que eu goste, né, se o espírito chegar para mim e dizer assim: vamos comer uma pizza, vamos tomar uma Coca-Cola, não é? Então eu gosto, então eu vou, né? Tá certo? Então o espírito ele vai de acordo com a gente, né? Não tem, né, ideias que a gente vai ter, né, que seja diferente do que está dentro de nós. É o que está em nosso coração, tá certo? Então buscar, sim. Os espíritos podem influenciar, podem, mas eles vão trabalhar, né, para essa condição. Eu só tomo com meu amigo Fernando. Já, Fernando, vamos para a pizzaria, não é? Então a gente vai. Olha, e eu volto a repetir, né? Isso são momentos das nossas reencarnações, não é? São momentos que a gente atravessa. Não é porque alguém bebe que ele não tem uma moralidade ruim, não, né? Então nós precisamos acabar com essas questões. A moralidade é amar o próximo, né? A moralidade é servir a Deus, independente que você se coloca, né? Então o benfeitor espiritual, ele vai de acordo com as nossas ações, né? Tá certo? Então a gente não se culpe com certas coisas. São os nossos momentos da nossa reencarnação, né? Aos poucos, né, nós vamos subindo, nós vamos melhorando passo a passo. Olhe a beleza. Tá certo? Então, como a pizza aqui, que lá no mundo espiritual não tem pizza, né? Tá bom? Então, lembrar que dentro de você tem a sua ideia, né, dessa existência, né, de toda a sua vida e também de outra vida, de outra existência. Então, busque sempre a ideia que tenha a moral de Jesus, a moral de amar o nosso próximo. Eu comi domingo, né? Mas foi lá, viu, Celi? Eles vieram deixar, não é? Olha,
Comer é bom demais, viu? Gaspar, pizza é tudo vegano. Tá certo? Então, vossa alma é o espírito que pensa. Então, quem pensa é o espírito, tá certo? Então, o atributo do pensamento é do espírito. Certo? Quem pensa é o espírito, tá? Então, e todo espírito, nós temos a escala evolutiva, não é? Bira, você não esteve em nosso lar. O seu padrão mental não é de nosso lar. Então é o espírito que pensa. E o espírito ele vai para o mundo espiritual de acordo com o seu pensamento. O pensamento do espírito é quando ele chegar no mundo espiritual, ele vai apresentar isso, né? Ele vai apresentar o seu cartão de visita, é o seu amor, a sua caridade, a sua condição, né? Porque há pessoas que não têm nenhuma habilidade, não têm nenhuma vocação com a religião, mas eles são pessoas boas, né? Tem pessoas que têm um padrão espiritual que é excepcional e ela é ateu, né? Mas vocês vejam o exemplo de Dr. Drauzio Varela. Ele é ateu, mas tem comportamento melhor do que o dele, né? Tem? Não tem, né? Né, minha filha? Então, cada espírito ele vive naquela faixa, naquele padrão, tá certo? Então precisamos aos poucos nós vamos subindo de padrão, vamos subindo de patamar. A evolução é paulatina, né? Entenda o seu processo de crescimento, né? Não se cobre tanto, né? Não viva em um mundo que às vezes não é seu, né? Viva no seu mundo, né? No mundo dentro das suas possibilidades, né? Cada um tem a sua cruz, tem a sua condição. Passo a passo você vai evoluindo. Tenha calma, né? A evolução é longa estrada, cada um é passo a passo, não é? E a gente vai, e todos nós vamos evoluindo com amor, né? Com o amor que Jesus nos traz. É quando o nosso si, né, vira sim. Eu adorei essa frase do Papa Francisco: transformar o meu si em sim, né? Às vezes a gente faz si. Alguma dúvida? Bom dia, Jardilho. Jardilho é nosso personal trainer. Tem 2 personal trainers aqui, viu? Então a gente, tá certo? Cuidar do nosso padrão mental, né? Da nossa condição de pensamento, né? Às vezes lá na academia, né? Na corrida, eu vejo que as pessoas não evoluem porque elas não acreditam nela, né? Não acreditam nela, elas se pesam, se tornam pessoa pesada. Então tem que ter cuidado com seus padrões, né? Com seus padrões de pensamento, né? A gente precisa ter cuidado, né? Com os padrões e respeitar o padrão de pensamento do outro, né? Uma vez eu lembro, né, que às vezes eu estava lá na academia e os espíritos falavam comigo, né? E quando eu ia me aproximar da pessoa, ia conversar com ela, era exatamente o que o espírito queria que eu conversasse com ela, né? Para você ver como o nosso pensamento o nosso pensamento é o nosso cartão de visita. As pessoas estavam lá, não é? E eu chegava, Deraldo, que palavras bonitas, mas não eram minhas palavras, eram palavras que os benfeitores espirituais diziam para mim, para eu passar para aquela pessoa. Mas eu não podia dizer para a pessoa: ó, o Espírito está dizendo isso para você, né? Então o Espírito está dizendo isso para você, e isso não é isso. Não pode ser isso. Essa pode sim, essa cobrança exagerada, ela pode transformar em culpa, né?
pode se tornar em culpa. É exatamente, os pensamentos que estão aqui. Agora a questão fundamental. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Tá certo? Então, você tem de saber qual é a mensagem que está chegando para você, né? Saber a mensagem que está chegando. Se for uma mensagem de crescimento espiritual, de avanço, não é? Todos nós saberemos. Então, quando for sugerido uma situação para você, lembre do caso, né? Então, pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Então, muitas pessoas, você pode se libertar de um espírito que está sugerindo. É apenas você trocar de padrão mental, né? No momento que você muda de padrão mental, o espírito ele sai do seu lado. Então, o passe, a oração, né, a leitura do evangelho, ela tem a finalidade de mudar a sua faixa mental, né? Então, muitas pessoas acham que o médium vai afastar o espírito. Quem vai afastar o espírito de você é você mesmo, né? Jesus disse, né? Nos ensina isso, que a nossa fé é imensa. Então acredite que você mesmo pode afastar um espírito. Quando não se estiver perturbado, faça sua oração, leia o evangelho. É claro que às vezes tem situações bem específicas, não é? Que são as obsessões. Mas você é capaz... os espíritos às vezes me atacam para valer, sabe? Essa semana eu estava meditando aqui, o espírito querendo me pegar, olha. Aí eu comecei a rezar, né? E eu consegui. É um espírito extremamente violento. Mas eu comecei a orar, né? Amando, né? E servindo. Então, todos nós vamos ser influenciados pelos espíritos. Tem uma situação que eu falo para as pessoas pensam que é brincadeira, né? Só é obsidiado, né, quem está em condição de ser obsidiado, né? Às vezes a pessoa não está preparada para ser obsidiado. Vocês têm dúvidas? Nós podemos avançar um pouquinho? Ou vocês... Eu lembrando que na próxima quarta-feira, um poeta e palestrante espírita lá de João Pessoa, né, vai estar conosco. Lá da Paraíba vai estar conosco, né? Merlânio. Ele tem muitas poesias, né? Ele vai falar sobre a vida, a arte, né? A vida e a arte. Como é que é o nome do tema? Eu sugeri o tema e já esqueci o tema, não é? Então, próxima quarta-feira tem Merlânio, né? Mas não. Olha, a influência espiritual, né? A influência espiritual, ela pode nos atingir muitas vezes. Eu entrei no espiritismo por conta de um processo obsessivo, né? A obsessão, ela atua, né, em todos nós, né? Divaldo passou muito tempo num processo obsessivo. Ele relata o processo obsessivo dele. Então todos nós somos possíveis de influência espiritual. Eu tenho muitos casos que a maioria das pessoas sabem que como o espírito ele me obsidiou bastante, não é? Ele me obsidiou bastante. E depois eu vou falar com o Walter Flor para fazer a nossa live também. Vou chamar Walter para fazer uma live também conosco. Cadê Walter? Quem encontrar Walter Flor, diga a ele que eu quero falar com ele para fazer uma live com ele. Não é? Então, nós precisamos buscar uma cultura mental, né, melhor. Nós estamos falando na questão da dieta,
né? Então o nosso espírito ele precisa melhorar, né? Melhorar também, né? No processo de, de, de trabalho. Eu tinha muita dificuldade, né, de melhorar os meus pensamentos, não é? Então faz 20 anos que eu pratico yoga, faço faço meditação, né? Então é um trabalho de busca constante, né? De busca constante para melhorar, né? Então nós precisamos ver, né? Também precisamos ver a nossa cultura. Eli, eu não sei se Cláudio tem Instagram não, mas eu posso entrar em contato com ele, não é? Então a gente vamos ficar dando as palestras também por aqui, né? Então a gente pensar, né, de melhorar a nossa cultura, tá certo? Vamos fazer a nossa meditação e as nossas orações, não é? Então os espíritos influenciam o nosso pensamento, influenciam sim, mas nós temos o poder, né, de dizer não, né? Nós podemos dizer não à influência dos espíritos, né? Nós podemos superar essas dificuldades. Agora, não caia no padrão vibratório de baixo, né? Saia de perto, né? Saia de perto das situações que são aflitivas, né? Saiam de perto. Então vamos nesse momento pensar em Jesus. Pense em Jesus. Converse com Jesus sobre o seu dia. Converse com Jesus o que se passou, as suas dificuldades, as suas conquistas. Converse com Jesus sobre esse dia. Converse com Jesus sobre a sua família. Conversemos com Jesus sobre a nossa vida. Compartilhe com o Senhor o seu momento. Peça a Jesus para estar na sua casa, junto com sua família. Vem estar conosco, Senhor. E pedimos aos benfeitores espirituais que ilumine a casa de todos nós, levando a paz, levando o amor. Convide Jesus para estar na sua casa, no seu lar. Chame Jesus. Chame Jesus para estar com você. Para Jesus curar a sua família, curar você. Que Jesus possa estar com você, com sua família, curando e renovando o seu lar. Deus estará com você. Em todos os momentos da sua vida, os benfeitores espirituais estarão com você. O seu anjo da guarda, o seu benfeitor espiritual estará com você. Não desanime. Iremos superar todas essas dificuldades. Deus está conosco. Deus não nos abandonará nunca. Que Jesus possa estar com você e seus familiares hoje e sempre. Boa noite. O que é que vocês acharam do nosso encontro?
Todos estão bem? Que bom, Pedro. Olá, Silvia. Essa palestra vai ficar guardada, né? Tá? Então, quem quiser rever, né, estará aqui. Alguém que, né? Obrigado, Iá. Então, ó, Flavinha, é um poeta, viu, Flavinha? Iá, Flavinha. Flavinha, amanhã você vai fazer uma live sobre educação, né, Flavinha? À tarde. Então, Merlânio, ele tem poesias lindas, maravilhosas, né? Fernandão, Jardelho, tamo junto. Mari, como tá o bebê, Mari? Então, boa noite a todos, né? Sexta-feira nós teremos o nosso evangelho aqui também, tá certo? Até sexta-feira, tá certo? Olha os professores aí do grupo, Morgana, Rayana, Rayara. Então, sexta-feira nós estaremos também aqui novamente às 8 horas com o estudo do evangelho. Tá, muita paz. Quem tiver algum amigo, né, pode avisar, né, que é aberto o Instagram do Horto. Todos podem assistir. Boa noite, que Deus esteja com vocês.